Olá pessoal, boa tarde. Novamente aqui para conversar com vocês a respeito de um assunto muito importante que é o cuidado na alimentação com os idosos. Eu convidei a professora Eliana Feltrin, que eu conheci durante o período que eu estive na vigilância sanitária. Ela também foi por um tempo consultora da vigilância sanitária e hoje trabalha nesse segmento e tem um trabalho muito bacana nesse segmento, conhece bastante. Então eu vou convidar aqui a Eliana. Eliana, ela trabalha... Oi, tudo Olá, bom? boa tarde. Tudo Tudo bem, bom? doutora Andréia? Tudo bem, Obrigada e pelo você? convite. Imagina, é um prazer. Esse espaço aqui é para trazer colegas que atuam em diversas áreas, na verdade, não é só de vigilância de alimentos, mas é de vigilância sanitária de maneira geral, e de qualquer forma é um segmento também que está envolvido com a vigilância de alimentos, né? Especialmente porque o idoso é uma população de maior risco, né? Então eu queria que você se Sim, nesse momento. apresentasse. Isso. Que você se apresentasse, falasse da sua profissão, da sua carreira, da sua experiência. Bom, eu me formei em 2003 e antes, né, durante a faculdade, fiz estágio na vigilância sanitária, me apaixonei. Quando eu entrei na faculdade, imaginei que eu ia trabalhar em outra área, fazer outra coisa, mas quando eu entrei lá, me apaixonei e aí acabei ficando. Né? Logo depois que eu me formei, me convidaram, né, tinha é, alguns trabalhos como consultora, e acabei entrando, trabalhei lá quase 5 anos, né? E foi acho que uma segunda faculdade, né? Que eu Com aprendi certeza. demais, demais da conta, uma coisa assim, maravilhosa que seguiu, vai seguir comigo pro resto da vida, né? Porque hoje eu faço consultoria é, baseada em muitas coisas que eu aprendi realmente, que a gente conhece os caminhos, sabe? Que realmente, é lógico, com quem quer trabalhar de verdade, né? Fazer um bom trabalho, isso é muito gostoso, a gente, né, esclarecer nas empresas o que realmente é o trabalho da vigilância, o que tem que ser feito, é muito bom. Que bom. Como que você começou a sua experiência nessa área de alimentação para idoso, Eliana? Eu fui convidada para trabalhar numa ILPI, fui responsável técnica numa ILPI, além da minha consultoria, né, em algumas casas, alguns outros segmentos, né, de produtos da saúde, escola. Então eu trabalho com os dois lados, né, uma escolinha, berçário e o, o idoso, o começo. E, além do mais, eu tenho duas idosas em casa, né? E vários parentes também, bastante idosos. Acho que minha família está envelhecendo bastante. É, e, e também atendo, né, várias casas, algumas ILPIs, né? Então, a Explica gente para faz quem toda a não entende o documentação. que é o ILPI. É o Instituto de Longa Permanência para Idosos, né? Antigamente a gente falava asilo e hoje não mais. Hoje estão, né, essas casas de longa permanência, onde eles, muitas vezes, eu acabei conhecendo muita gente que acabou preferindo ficar num instituto de longa permanência. Eu chegou, olha, eu estou com 80 anos, meus filhos foram morar longe, eu preferi ficar aqui, porque aqui eu tenho médico 24 horas, eu tenho enfermagem, eu tenho comida pronta, roupa lavada, eu tenho todo o trabalho, eu não preciso ter alguém aqui em casa me atrapalhando, eu tenho meu quarto, eu fico tranquila. Nossa, acaba sendo assim, gratificante de ver que tem muitas casas que realmente vale a pena. Eles trabalham muito bem, é gostoso, tem terapia ocupacional, saem, tem festas, tem tudo, né? Lógico que nessa época não, por conta da pandemia, mas eles têm um trabalho muito bacana, uma assistência maravilhosa, né? Eu acho que
houve uma mudança, né? Uma coisa muito, muito legal mesmo, que a gente tem visto em várias casas que a gente acaba atendendo. Né? E já conheci até casais que se casaram dentro da Ah, que bacana. instituição, foi muito legal, fizeram festa, muito, muito gostoso até a gente ver que É é bom um esse trabalho relacionamento entre eles, né? Porque estão todos mais ou menos na mesma faixa na etária, com mesma as mesmas faixa. dificuldades, né? Isso, então eles saem, dançam, tem ali na própria instituição, tem muita coisa legal, eles podem sair no mercado, fazer as coisas, né? É muito, muito bacana, muito bom. Não é só aquele local onde ficam sentadinhos assistindo televisão, não. É lógico que tem algumas alas, alguns locais que realmente precisa, né, ficar aqueles que são mais acamados, tem uma assistência a mais, né? E nós temos graus de dependência, grau de dependência 1, 2, 3, que é aquelas pessoas que realmente já não conseguem mais fazer mais atividade, praticamente, né, quase nada. Mas tem, assim, muita gente que consegue realmente se divertir, viver bem, consegue ter tudo aquilo que gosta, né, nessas casas. Então, acaba sendo muito bom ver isso. É muito Que legal. bom, muito bacana. E fora o Eliana, prazer, né, de alimentar, de comida boa também, que a gente vê, muito, muito legal, né? Eliana, eu fiz aqui um roteirinho, né, para eu poder ir direcionando a nossa conversa. Quais são Uhum, os aspectos que você acha mais importante citar quando a gente fala de alimentação para idoso? uhum. Em primeiro lugar, o idoso, né, o envelhecimento, ele varia muito de pessoa para pessoa, né? Ele começa na fase adulta, a envelhecer, nós temos a idade cronológica, idade biológica, idade psicológica, que eu falei, tem pessoas aí com 80 anos participando de festas, dançando, casando, Verdade. né? E o que muda bastante também é a nossa hereditariedade, né? Muitas vezes fala, ai, poxa vida, eu tenho uma alimentação tão perfeita e eu tenho colesterol alto, tenho triglicéridos alto. Minha mãe pesa menos de 50 quilos, tem triglicéridos altíssimo, colesterol, né? E meu pai com cento e tantos quilos não tinha. Então, é uma questão de hereditariedade, né? Nós temos estilo de vida, exposição a toxinas e tudo mais, né? E, e nós temos também os cuidados da saúde, que varia muito de pessoa para pessoa, né? Então, isso muda bastante. E tem o envelhecimento saudável, né? Que a gente chama de envelhecimento bem-sucedido, né? Então, a alimentação, ela tem que ser para cada um uma coisa diferente. Não adianta a gente colocar, é bom para todo mundo a mesma coisa. Lógico, a alimentação saudável sim para todo mundo, né? Mas a gente tem que avaliar cada caso. Muitas pessoas falam, eu preciso comprar vitamina disso, vitamina daquilo, falaram que isso é bom, e vai na farmácia, compra aquele monte de vitaminas que realmente não é necessário. O excesso da vitamina, Uhum. isso é um assunto bem longo, bem distante, para a gente estar falando, porque a gente não consegue falar tudo em nem 3 horas, porque é um assunto bem complicadinho, mas não dá para a gente comprar tudo quanto é vitamina que falam que é bom, né? Porque a gente lê, porque fala na televisão e tudo mais. A gente tem que ver realmente aquilo que está precisando, né? E alguns aspectos que acabam mudando é a falta dessas vitaminas, a falta de zinco acaba, né, reduzindo a palatabilidade, então isso acaba mudando Refletindo bastante, refletindo na aham. alimentação. Então, isso realmente, a pessoa não tem paladar, né? Então, o paladar é uma coisa que é importante para ela estar se alimentando bem, né? Interessante. E em relação aos aspectos também, né, que é importante, que muda na alimentação, que a pessoa acaba perdendo a audição, né, com o passar dos anos, acaba diminuindo a audição, ela diminui o olfato, ela diminui a visão e o paladar.
né? Então, em questão do zinco, diminuir o paladar, a boca fica mais seca também. E os fatores que a gente tem que prestar muito bem atenção no idoso é se ele perde muito rápido peso, que aí nessa perda muito rápida, mais de meio quilo por semana, é questão de que ele está perdendo muita massa muscular. E a massa muscular, ela acaba prejudicando muito, porque a pessoa começa a ter quedas, a pessoa acaba sofrendo bastante, o sistema imunológico também diminui, então a gente tem que prestar bem atenção, ou se ela está engordando muito, né? E aí tem os Importante. fatores, né, das doenças que acabam Isso, vindo, né, por isso que eu ia conta da te perguntar. alimentação, a diabetes, as doenças renais, a hipertensão, colesterol, triglicérides, doenças cardíacas, Alzheimer, né, o câncer, muitas vezes com doenças neurológicas vem a disfagia, né? Então, são vários fatores que a gente tem que estudar caso a caso. Eliana, eu tive uma perda importante, uma amiga muito querida que faleceu de câncer, e eu lembro que quando ela estava fazendo o tratamento da quimioterapia, a quimioterapia afetou a mucosa, né, bucal, e Uhum. ela tinha muita dificuldade na ingestão de alimentos, né, de maneira geral. Sim. Como que é possível você oferecer alimentos, né? De que forma que você pode oferecer alimentos quando a pessoa apresenta esse tipo de problema? Depende muito do caso, né? Se ela perde, se ela tem as feridas na boca, é um alimento mais suave, né? Menos tempero, mas se não põe também tempero, a pessoa não sente o sabor da comida porque ela perde o paladar, né? Então, muitas vezes a gente tem que acabar suplementando, não tem jeito. Né? A suplementação é bem importante nesse caso, porque ela fica em feridas e com mesmo com hormonioterapia, que é um tratamento que a minha mãe está fazendo, né, por conta do câncer, ela perde também bastante. Eu estou sentindo, estou vivendo isso, né? Então a gente tem que avaliar muito, cada dia tem um alimento novo, uma coisinha nova, sempre alimento, comida feita na hora, porque senão ela não come, coisinhas bem miudinhas, bem delicadas mesmo, senão ela acaba não comendo. Suplemento tem que ser aquilo que ela realmente agrada o paladar dela, O que você né? quer dizer com suplemento? Quando você cita suplemento, o que seria? Seriam coisas para misturar com leite, com água, Sim, hoje nós temos alguns suplementos medicamento? já prontos, né, que a gente compra nas drogarias, já tem alguns suplementos já de caixinha, né, é, tem aqueles suplementos que não tem o sabor, né, que é o tipo, eu não gostaria de falar marca, mas a gente acaba falando que é tipo Nutren Senior, o Nutren Senior ele não tem sabor, né, então ajuda bastante porque pode colocar na comida salgada, no doce, no suco, na fruta e facilita bastante, né? Nesse caso, ajuda bastante na alimentação deles, né? Então, eles acabam gostando, né? Porque tem aquilo que vai comer com aquilo que gosta e tem o sabor daquilo que gosta, né? Não tem aquele Uhum. sabor, por exemplo, chocolate, ela acha muito enjoado, né? Tem gente que adora, mas Baunilha, tem né? gente que baunilha, muito enjoado, não sei o quê, É. banana, não gosto de jeito nenhum. Então, eu já tentei de todo jeito, e ela é realmente uma pessoa bem difícil, né? E eu vejo teu parâmetro, assim, realmente. Eu tenho uma que come bastante, outra que come muito pouco. E as duas, assim, realmente é completamente diferente e a gente acaba tendo que agradar as duas. Uma tem a dificuldade de deglutição, ela tem da dentição, né? E a outra não, mas ela não consegue se alimentar direito, ela não consegue se alimentar bem. Mas geralmente a gente tem que suplementar. Não tem jeito, a pessoa não consegue se alimentar direito, ela é bem complicado. Né? Se você colocar uma comida mais pastosa, mais
Mas aquela comida pastosa não pode ser aquela comida feia, né? Aquela comida, aquele banana amassada e pronto. Não, ela tem que ser uma comidinha gostosinha, com uma erva, assim, um enfeitezinho, uma coisinha gostosa, um picadinho, um molhinho, uma coisinha bem bonitinha, porque realmente isso diferencia bastante. Tem um outro aspecto importante que a gente sabe que a pessoa idosa, ela ingere pouca água, né? Uhum. Como que você faz para estimular a ingestão de líquidos nessa faixa etária? O líquido, ele é super importante, né? Muitos idosos acabam perdendo, ele tendo até confusão mental, acaba tendo problema de pressão, a pressão começa a diminuir muito, acabam indo para o hospital por conta disso, né? Desidratação, né? A desidratação. E até houve casos, até perdi um tio também que ficava numa casa de repouso e não tratavam, infelizmente teve esse caso, não tratavam não davam tanta hidratação para ele e acabou descobrindo quando foi para o hospital. Mas isso é muito importante e tem que ser prestar bem atenção. O idoso, ele não gosta de beber água. Eu fiz o trabalho com vários idosos, né? Eu fiz meu trabalho de conclusão de curso foi com idosos, né? E sofreram AVC. E eu fazia o questionamento com eles: você toma bastante água? Não gosto de água. Água não tem gosto de nada. Meu pai Falei, tá, fala isso. água não tem gosto de nada, claro, né? É difícil. E aí o que a gente faz? Acaba saborizando a água, acaba colocando frutas cítricas, as fatias de frutas cítricas, morango, gengibre, hortelã, tem É dia que coloca interessante. tudo, tem dia que coloca outras coisas, para dar um gostinho para a água, e isso ajuda um pouco, né? E um fator que eu acho mega importante, eu sempre dou essa dica, são as garrafinhas de água. Então, se Medir, você né? coloca, porque se você vai lá no filtro e pega meio copinho d'água, depois pega mais um pouquinho, pega mais. Você não tem parâmetro de quanto você bebeu, né? E o idoso não vai ficar contando, eu tomei 5 meio copinhos, não, ele já esqueceu, né? Então, se você coloca aqui, você tem um parâmetro de quanto você consumiu. Então, eu carrego garrafa, né, direto, para qualquer lugar, até para dormir, eu tenho garrafinha de um lado. Então aqui você coloca de meio litro, você sabe que você tomou meio litro, pega 2 garrafinhas de manhã, 2 à tarde, uma à noite, então isso já é o suficiente. Se você não conseguiu beber tudo, mas pelo menos você tem o parâmetro daquilo que você tomou. Né? Tem as pequenininhas que dá para colocar dentro da bolsa, então facilita bastante, né? E isso ajuda bastante a gente a ter. Mas é um fator super importante a hidratação do idoso. A gente prestar realmente muita atenção com eles, que tem que ter esse parâmetro aí, tem que prestar bastante atenção neles, tá? Na Na hidratação deles. hidratação. Tem Exatamente. um outro aspecto importante é a questão da imunidade, né? Que Uhum. ela vai ficando naturalmente comprometida em razão do envelhecimento também. Como que você faz para fortalecer essa imunidade? Uhum. É, a gente tem que ver caso a caso, né? Mas a imunidade, a gente acaba acrescentando vitamina C. A primeira coisa que a gente lembra, a vitamina C. Sim, a vitamina C é importante, a gente acaba colocando mais alimentos ricos em vitamina C, né? Que é os cítricos, a laranja, a cerola, faz assim eu gosto de fazer um mix, né, que eu faço suco de laranja com beterraba, com cenoura, com tudo, né, ou põe a Hum, cerola junto, então cada dia faz um sabor diferente, então isso ajuda bastante também. É... Só que a vitamina C sozinha ela não trabalha, ela não consegue, né, ela tem que ter os antioxidantes, ela tem que ter o zinco, que ajuda bastante. O zinco onde a gente encontra? Nas carnes magras, na abóbora, chia, girassol, farelo de aveia, cereais integrais, castanha. Só que o idoso ele não vai comer uma castanha, muitas vezes ele não consegue mastigar a uhum. castanha. Então, triturar, fazer alguma farofinha, alguma coisinha, colocar. Sempre tem aquele joguinho, aquela coisinha assim que a gente que acaba
né, tendo ideia, tudo, se alguém precisar, depois eu acabo tendo usando a criatividade, a gente acaba encontrando, né, o que a pessoa gosta. A gente que ama amendoim, só que ela não consegue mais mastigar o amendoim porque já perdeu a dentição. Então, como que a gente pode estar fazendo? Vamos fazer um bolo de amendoim que fica uma delícia, né? Se ela pode, se ela não tem diabetes. Às vezes até tendo diabetes, a gente pode fazer um bolo light, alguma coisa assim, né? E ajuda bastante. Tem muitos idosos que acabam perdendo a vontade de comer carne, né? E na carne é onde a gente tem bastante, tem o zinco, tem o ferro, né? Então a gente tem que verificar aqueles idosos que não estão comendo, a gente acaba inserindo alguns outros alimentos, né? E a vitamina D também é muito importante, né? A vitamina D, já teve vários estudos aí que a deficiência da vitamina D, ela aumenta em 11 vezes mais a probabilidade da pessoa ter gripe, né? E onde a gente encontra a vitamina D? Na sardinha, na gema de ovo, nos queijos, fígado, né? E principalmente no banho de sol, né? Que não vem só da alimentação. A D3 é o banho de sol, não tem jeito. Então, muitas vezes eu falo para eles, desce um pouquinho, toma um pouquinho, 15 Que é minutinhos outra de coisa que eles não gostam sol. também, Não né? gostam, não gostam de jeito nenhum. Então, como minha tia ama o cachorro, eu falo, olha, o cachorro está com vontade de tomar sol, porque ele gosta. Então, vai tomar sol junto com o cachorro. Então, ela vai lá com o cachorrinho e fica lá sentadinha do lado dele e eles ficam tomando sol juntos. Né? Olha, tá frio hoje, tem um solzinho pela janela, fica lá, porque eles não estão querendo descer, como aqui, né, por conta da pandemia, tudo. Eu moro no 16º andar, elas têm medo de descer. Então fica aqui, toma um solzinho pela janela, se quiser, dá para põe máscara para descer, desce um pouquinho para tomar um banho de sol, ajuda sim, mas faz muita falta. Né? O gengibre também ajuda Mas bastante gengibre. né, é anti-inflamatório natural para a garganta também, porque quando inflama a garganta, a gente sabe que é um caminho para ter a gripe no geral, né? E isso acaba ajudando bastante no sistema imunológico, né? E são vários fatores. A gente tem que ver realmente se tem a deficiência de algumas vitaminas, alguns minerais que acabam ajudando, né? E tomar cuidado, né? Além disso, manter toda a rotina da alimentação, sempre todas as refeições, as 6 refeições diárias ajuda bastante. E realmente tomar cuidado para não suplementar demais, né? Que o excesso realmente da vitamina, eu volto a dizer que também causa alguns danos à saúde da gente, né? Constipação é comum também no idoso? Sim, constipação intestinal Intestino. é bastante comum porque bebem pouca água. Né? Eles falam, eu como bastante fruta, eu comi mexerica, comi laranja, comia laranja, né? Nem chupar a laranja, nem tomar o suco da laranja, né? Comi bagaço da laranja, tomei bastante coisas com aveia, com farelos, só que ela não bebe água o suficiente, porque a fibra, ela precisa da água, né? Se você consome, se você tem o farelo, a aveia, tudo mais, e não tem a água, o líquido para formar o bolo fecal, acaba dificultando muito mais. Então, para facilitar, tem que ter água suficiente, tem que ter o líquido suficiente, né? Com certeza. Você citou alguma coisa sobre comprometimento da dentição, que é uma coisa comum, né? Bastante comum e uma consequência natural do envelhecimento. Como que você também pode contornar essas situações de problemas para mastigar, né? De dentição? É, em casa eu já tenho 2 casos assim, né, que elas têm dificuldade da mastigação, usar mais assim, os alimentos mais cozidos, realmente não dá para ser coisas al dente, que elas não conseguem comer, a carne mais moída, às vezes eu pego o frango moído e faço um nugget em casa, então eu faço nugget assadinho, ou eu faço aquele tipo hambúrguer, né, que a gente faz pequenas, porções pequenininhas, não muito grandes, que
acaba facilitando para elas, uma coisa mais macia. Às vezes, como é que a gente usa? São bolinhas, aquelas almôndegas, né? Já cozida direto no molho, que fica mais macio do que o frito. Carnes mais picadinhas. Então, a forma, o modo de que você serve, né, é muito importante. Uma vez eu cheguei numa ILPI, tinha um bife enorme, e estava dura a carne. Então, porque estava no cardápio, faz o bife. Só que, assim, para a pessoa, para fatiar já Até é cortar, difícil até para pro cortar, idoso, exatamente. né? E para a gente comer, porque esse dia a gente acabou sendo convidada para almoçar, para a gente comer já estava um pouquinho difícil. Agora, imagina para o idoso, ele não ia conseguir comer. Então, assim, fazer fatias, fazer tirinhas, fazer de uma outra forma que ele consiga, facilite para ele estar comendo, né? As frutas mais macias, mais picadinhas. A gente pode também fazer algumas coisas que, forma não precisa ser tudo forma de papa, mas assim, ajuda algumas coisas, né? Por exemplo, eu gosto muito do abacate, eu amo transformar o abacate. Eu odeio abacate. Não, tudo bem, mas ele não fica com gosto de abacate. Eu já fiz maionese de abacate. E fica uma Bacana. delícia. Patê de abacate. Se vocês quiserem, eu passo receita. É super gostoso. Né? E até na escola eu uso muito para criança, porque a gente não pode servir maionese, a gente serve a falsa maionese, né? Que é de abacate. Então ele fica super gostoso. O mousse de abacate com cacau, então fica parecendo um mousse de chocolate, né? Que a gente não precisa nem pôr açúcar, a gente põe um pouquinho do adoçante, a gente põe um pouquinho do mel para dar um saborzinho mais gostoso, então fica gostoso. Algumas coisas que a gente pode espessar com caqui, com agar-agar, tem os espessantes também, que facilitam bastante, né? O Pessucci, tem várias marcas aí que são muito boas, né? E isso acaba ajudando bastante. A forma realmente que a gente serve o alimento para eles. Né, o que eles mesmos fazem, né? Porque minha mãe que cozinha, minha mãe que toma conta da cozinha, a gente conseguir, é difícil eu conseguir um tempinho lá. Eu falo, dá um tempinho, sai daí para eu poder entrar e fazer alguma coisa, porque ela ama cozinhar. Né? Mas Ela falou, aí eu cozinhei minha vida toda. ela cozinhando, você acha que agora ela encontra algumas limitações para escolher o cardápio em função desses problemas que elas estão passando? Bom, o problema ela gosta muito de fritura, né? Então, às vezes eu saio, quando eu chego, eu encontro, né? E minha tia gosta muito de macarrão, então você encontra macarrão, batata frita, alguma outra fritura, batata O doce. meu pai adora miojo lá, minha amiga. A Miojo lá. minha mãe ama, tem dia que eu tenho que tem que deixar ela fazer miojo, porque ela ama miojo. Então tá, eu falei, meu Deus do céu, saber que Não fosse industrializado, ele tem tudo de bom que eles gostam, né? É bem temperado, é exatamente. maciozinho, quentinho, né? Nossa, Aí minha mãe fala assim, mas eu não coloquei aquele veneninho que tem que é o pozinho, né? Eu cozinhei carne, eu coloquei o caldinho da carne. Eu falo, ai, tá bom. Aí, se ela tá com vontade, também deixa, ela já come É tão bom, o pouco. Se a gente não apetite deixar de vez em quando, também fica ruim, né? Então, o que ela fala que ela tá com vontade, a gente acaba deixando, claro, porque ela come muito pouco, né? Então, ela não passa de 50 quilos, então a gente tem que ajudar em alguma coisa, muito deixar, magrinho. fazer, lógico. Então, ajudar, fazer aquela coisinha de vez em quando, trazer um chocolatinho que ela gosta, uma coisinha que realmente é um doce que ela gosta, né? Então, senão, não dá, fica difícil, né? Fica muito difícil, fica muito complicado. E... Você falando agora me lembrou de uma moda, de um novo conceito que é o comfort food. O que seria o comfort food? Qual a importância dele, então, para essa faixa etária, para a alimentação do idoso? Eu adoro falar em comfort food. Para mim, é uma coisa do coração, assim. O comfort food é um conforto para a alma, né? Aquela coisa que te remete à infância, que te remete a uma fase boa da vida, que te traz, né? Aquela coisa assim, nossa,
Lembro que minha avó fazia, minha tia fazia, e isso acaba às vezes até emocionando, né, a pessoa quando você fala. E às vezes a gente sempre conversa, né? Às vezes quando eu vejo algum idoso, ou quando eu estou na ILPI, quando eu estava nessa ILPI que eu era responsável, então eu tinha que sentar, conversar com eles, às vezes a fazer avaliação nutricional, às vezes eu via que estava bem magrinho, que estava, né, que estava triste, às vezes eu chegava e começava a conversar, olha, o que está acontecendo? Vamos ver, tem alguma coisa que está com vontade de comer? Ah, teve uma senhora que chorou para mim, ela falava assim, olha, eu morro de vontade de comer arroz doce quente. Minha avó fazia, né? Arroz doce quente. Como é que tinha o quê? Tinha canela em cima? Tinha canela em cima, quentinho, bem gostosinho. Falei, tá bom. E era uma casa que a gente trabalhava com doações. Então eu tinha que entrar lá na despensa, ver o que tinha na despensa para poder fazer o cardápio da semana. Cardápio. Né? Então, assim, não tinha aquela variedade enorme, não fazia aquela compra maravilhosa, mas a gente tinha que adaptar tudo que tinha ali, e graças a Deus, sempre teve, assim, sempre, nunca faltou carne, arroz, feijão, né? Essas coisas assim, sempre teve. Mas eram coisas mais simples. Puxa vida, um arroz doce, é uma coisa super simples de fazer. Simples. Conversei lá com a cozinheira, vamos fazer, vamos, ó, te dou receita, assim, assado que minha mãe faz, que uma delícia. E ela fez, a pessoa veio, nossa, chorando, eu me emociono, porque assim, a pessoa veio chorando para me agradecer, que ela, era uma coisa que ela tinha comido que dava tanta emoção para ela, né? Então, isso realmente é gratificante quando a gente conversa com a pessoa que ela fala disso, e essa humanização, essa coisa que tem que ter até nas ILPIs, que eu falo muito que ajuda bastante, né? Que a gente, em casa, a gente tem esse tratamento, alguns, né, tem esse tratamento, porque tem muitos idosos que acabam morando sozinhos, mas a gente tem que prestar atenção neles e ver o que realmente eles gostam, né? Teve um senhor também que chegou nessa casa e ele falou assim para mim, olha, filha, eu tenho vontade de comer sopolão. Falei, sopolão, né? O que é sopolão? O que é isso? Aí, a minha tia falava de sopolão, porque ela é italiana, então ela Nunca falava, ouvi né, falar. sopolão. Mas é café com leite e pão. Ah, que você Pica o mergulha pão. Não, ele picava o pão, colocava tudo lá dentro e comia dentro com com colher. colher. Era A uma minha avó fazia sopa. isso. É uma A minha sopa de avó café com leite, adorava, né? adorava. Minha avó fazia Então, isso. e na instituição, o que que acontecia? Eles levavam pão já com manteiga, já com requeijão, Ah, bolacha já com requeijão todos os dias, e nunca ele tinha condição de fazer isso. Então ele falava, puxa, eu tenho vontade, porque era o que minha mãe fazia para mim quando eu era criança, é uma coisa que é gostoso, que eu tenho saudade de comer. E, nossa, por isso não, vou pedir para trazer o pão, a gente faz aqui na hora, né? Colocamos lá, se, fatiamos tudo direitinho, ele comeu, nossa, ele ficou feliz da vida, né? Uma coisa assim que trouxe assim, aquela coisa, né, que às vezes coisas tão simples, né, que a verdade. gente, é só a gente descobrir que realmente, né, Conversar, traz né? alegria, Conversar. É. conversar, exatamente, humanizar isso que realmente é uma coisa assim bem gostosa da gente descobrir neles e emociona até quando a gente fica sabendo e eles vêm Que às vezes é tão agradecer pouco, né? muito. É tão pouco Tão que tão é. simples, né? E eles vêm agradecer tanto. Eu lembro que essa senhora do arroz doce, ela veio chorando me agradecer, né? Uma vez também eu fiz um bolo, eu já tive doceria, né? Então, eu fiz um bolo light de abacaxi, que um senhor adorava, e era diabético e nunca mais tinha comido bolo na vida, né? E eu fiz assim, todo dietético, todo bonitinho, e cantaram parabéns para ele. Então isso foi uma coisa assim que ele ficou feliz da vida, né? Uma coisa assim que chorava, a filha dele veio me agradecer, veio todo mundo me agradecer, que realmente eles gostaram muito, foi uma coisa que fez muito bem para ele, né?
E a pessoa já está, assim, às vezes debilitada, às vezes com doenças mais sérias, doenças neurológicas, irritadas com uma situação, com muita coisa. E a alimentação é um prazer, né, que eles têm. Então, isso é importante a gente prestar atenção, conversar com eles e ver onde a gente pode estar ajudando. Uma outra coisa que me ocorreu é a questão do ambiente, de onde as pessoas fazem as suas refeições, né? Suas De que forma que refeições. isso pode contribuir, de que forma você pode fazer uma interferência para contribuir para tornar esse momento mais agradável? O ambiente, embora muitos idosos perdem um pouco da audição, ele não, muitas vezes ele não perde toda a audição, mas ele tem uma dificuldade às vezes de compreensão do que você fala. Mas alguns sons para eles é infernizante, né? Eles não conseguem nem comer direito se tiver barulho. Então, eu tenho duas aqui que elas realmente reclamam que barulho não pode ter muito barulho. Então, é um local sem barulho, um local agradável, claro, né, arejado, a ambientação, né, a cadeira de preferência que tenha encosto, que tenha o suporte na lateral, né, a pessoa tem que estar próxima à mesa, porque ela está distante, até ela trazer a comida, acaba caindo, que ela perde, né, o tato. São coisas realmente conforto para eles, né? Um conforto e uma coisinha bonita. Se você coloca um vasinho, um enfeitinho, dá outra cara, né? Dá outra ajuda bem na ambientação. Nós temos hoje vários talheres também que ajudam nessa situação, né, que na situação de idosos que realmente têm a dificuldade, né, de levar porque tem uns que não aceitam que você dê, eles querem né, escolher o que comer, porque é difícil também, outra pessoa está dando e eu quero comer abobrinha, está dando chuchu, está dando do outro lado aqui a carne, não, eu quero isso aqui, e às vezes acaba tendo até briga, né, eu não quero isso, acaba ficando bravo, acaba, né, xingando, brigando, chorando, tem uns que fazem até escândalo, mas então tem a colher que é acoplada à mão, que segura aqui, então eles ajudam, porque eles já não têm mais essa posição do tratamento, Eu vi né? um senhor usando isso num restaurante, achei bem interessante. Tem, não só nas ILPIs, né, nas casas de repouso, como nos restaurantes, acho que deveriam prestar atenção e lembrar um Verdade. pouco desses idosos, até na comida, porque às vezes você chega nos restaurantes e só tem comida muito bem temperada, muito bem, né, aquelas coisas assim, E os gostosa, cardápios também, né? O tamanho das dá. letras dos cardápios. Exato, Eu eu já tenho que não usar óculos. enxergo muito bem, eu uso Eu óculos, também. então não adianta nem Eu colocar também. lente, porque eu não enxergo, aí eu tenho que pegar aqui, porque senão... Um Se tiver vexame, né, escuro, mas... então é o vexame, mas tudo bem. Eu nunca enxerguei direito, então imagina quando chegar nos 70, 80, aí já viu, né? Mas realmente é difícil o cardápio, acho que deveriam facilitar um pouco mais, né? Tanto É que o público verdade. em geral, né? O público em geral está envelhecendo mais, né? Exatamente. E hoje você vê o pessoal com 70, 80 anos saindo, se divertindo, indo nos restaurantes, são os que mais gostam. Você vê que você vai num teatro, está sempre cheio de pessoas que têm mais idade, né? Não é tinha lugares assim que você via só jovens, né? E hoje não, hoje Uhum. você vê bem mesclado, né? Então tem que prestar atenção Verdade. nesse público, né? Verdade. E a ambientação realmente tem que ser tem que facilitar bem a vida do idoso, tem que ajudar um pouco. E tem que prestar atenção que acho que é um nicho de mercado, porque É. quem sair na frente, né? Acabei lembrando até de uma vez que uns idosos eles estavam recebendo aposentadoria e eles me pediram o seguinte, como era nessa casa que eles tinham doações, né? Eu era voluntária até lá,
eles me pediram que, quando eu recebesse, que eles queriam comprar uma pizza para comemorar. Aí eu olhei e falei, bom, todos eles que estavam ali no hall, sabe, da festinha, eram dieta normal, né? Eles não tinham nenhuma restrição, assim, só alguns que tinham hipertensão, né? Então eu liguei na pizzaria, falei, olha, vocês fazem a pizza, mas só que eu quero uma pizza com menos sódio. Você tem uma condição de colocar uma mussarela com menos sódio? Porque tem no mercado, você tem, você Tem. encontra, né? Se você Uhum. colocar 4 queijos, meu, é muito, né? Então, assim, se você utilizar alguns ingredientes com menos sódio, então aí a gente entrou num acordo, né, naquela que tinha realmente menos sódio e acabou comprando, né, uma pizza, foram felizes, né, me agradeceram, realmente fizeram assim uma festinha entre eles adoram. Eliana me fez me lembrar de um restaurante que eu frequentei durante muitos anos, quase todo o período que eu tive na vigilância sanitária, era lá que eu almoçava. E ele tinha um público, a maioria do público dele eram idosos, pessoas que moravam lá perto, que não queriam cozinhar em casa, então eles iam Uhum. consumir diariamente nesse local. E ele tinha, por exemplo, forno combinado, as saladas deles eram todos legumes cozidos, mas tudo sem tempero. O máximo que ele fazia era uma maionese temperada, mas a maioria das porções eram picadas, eram sem Uhum. tempero nenhum, e você acrescentava depois o tempero. Então sempre tinha uma carne assada, sempre tinha um frango cozido. Então você percebia o cuidado que ele tinha com esse público que ele Sim, recebia diariamente, né? exato. E a Érica estava falando agora, que está acompanhando a gente aqui, que às vezes a, a principal prazer que o idoso tem, principalmente o institucionalizado, é o momento da alimentação. Então, a Sim, com importância, certeza. né? A importância, Uhum. a valorização nesse processo. Agora, eu lembro que uma vez eu fui com você visitar as instalações de um residencial para idoso e aconteceu uma coisa bastante engraçada. E você me falou de tráfico dentro da instituição. Conta para o pessoal como é que é lidar com isso. É. Então, até é bem estranho, porque era assim, a gente falava para não levar comida, né, para os idosos, levar assim, os acompanhantes, né, os filhos, né, acabam levando comida, né, e fora o que serviam lá também, eles acabavam fazendo isso, né. É, uma mulher, ela ganhava doce, né, ela ganhava bastante goiabada, que ela adorava goiabada, só que ela não tinha Era diabetes, diabética? então ela não era diabética, ela podia comer a goiabada. Aham. Só que a filha começou a estranhar, porque ela trazia goiabada, duas goiabadas por semana, é muita goiabada. Minha mãe não está comendo outra comida, ela está comendo goiabada. E aí a gente acabou descobrindo que tinha os outros, né, que acabavam trocando comida com ela, porque como ela não podia comer coisas muito salgadas, temperadas, e ela gostava, então eles trocavam a comida. Não, eu te dou goiabada, aí você me dá salsicha, que é... eles acabavam trocando, fazendo essa troca. Um escambo, né? Um escambo. Exatamente, vamos trocar Ah. aqui, ó, vamos ali, então, aí no cantinho lá, eles esperavam o pessoal descuidar, ia lá, trocava, e quer dizer, o senhor que não podia comer doce, né, ele comia goiabada, ele amava goiabada, e ele estava assim, meio paquerando ela, né, então, ele ficava lá, ele ganhava goiabada, ele dava queijo para ela, então, uma festa entre eles, bem engraçado, né, mas era o jeito que eles, né, se viravam, era muito bacana, muito legal. Outra coisa que eu Muito... lembro também é que eles brigavam quando os produtos, porque eu lembro que era uma geladeira bem grande, cada um tinha o seu alimento ali, um iogurte, alguma coisa que a família trazia, e era tudo separadinho, tudo identificado de quem que era tal, mas às vezes passava o tempo e o produto vencia, né? E eu lembro que você Sim, falou que você tinha maior dificuldade de poder inutilizar, para poder inutilizar. sim, exatamente, porque isso a gente fala até nas ILPIs que autorizam, né, a maioria não autoriza a levar produtos para o idoso,
A não ser que ele tenha algumas casas que já tem cada idoso tem a sua casinha, né, diferente. Mas essas que tem aquele quartinho, tal, que não tem onde, né, a gente pede para não Compartilhado, levar, né? porque não compartilhado é meio bem complicado. Mas assim, essa geladeira tinha aquela geladeirona bem grande, onde o pessoal levava realmente bastante coisa, bastante alimento e ficava lá. Só que o iogurte vence muito rápido, né? Água de coco que abre 3 dias, tem que inutilizar. Então a gente orientava todo mundo da cozinha, todo mundo que era tudo etiquetadinho, tudo bonitinho, tudo na sua validade, só que chegava o dia da validade, tinha que jogar fora. Então, ela dizia, mas esse queijo que meu filho trouxe é carérrimo, custa não sei quanto quilos, R$ 200 o quilo, não vai jogar fora, não deixava jogar de jeito nenhum. Falei, então vai comer tudo agora, porque vai vence amanhã. Ou que estava vencido, era uma briga, e você não podia fazer assim, né? Jogar sem avisar a família. Então eu pedia sempre, olha, para não ter problema com a vigilância sanitária, você acaba deixando separado, avisa a família que está vencido, que pode ser prejudicial ao idoso, e você vai avaliar, vai deixar ali etiquetado, identificado que realmente aquilo vai para ser descartado, não vai poder ficar aí. Né? Então, eles faziam, separavam, a gente sempre orientava, deixa um localzinho assim, uma tigela, alguma coisa que vai colocar todos os alimentos que estão vencendo ali, separado, senão você vai acabar perdendo, né? E se passar uma vigilância sanitária, você vai ter problema, né? E acontecia isso. Mas tem bastante coisa, tem muita história. Conta mais uma. Ixi, agora lembrar de tudo é bem complicado, mas o que eu mais gostei foi do casamento, né? O casamento, fizeram festa, foi uma coisa assim bem legal, bem interessante mesmo. Às vezes eles encomendavam salgadinhos, então a gente vê que aqueles que podem ter uma vida normal, né, tem que ter uma alimentação normal, eles têm que ter, né, tem que ter esse prazer, essa condição, essa festa aí de vez em quando, porque, né, ajuda bastante, né, no convívio entre eles, né, e é bem interessante, bastante coisa. Eli, quais outras orientações você gostaria de dar para quem nos assiste, que trabalha com idoso, ou que tem idoso em casa nesse momento, ou que pretende ingressar como na carreira de cuidador, ou precisa ser cuidador em função de pessoas da família, enfim. O que mais você gostaria de dizer para essas pessoas? Porque hoje a gente acaba tendo mais idosos na família do que crianças, né? É A verdade. maioria estão diminuindo o A índice de tendência é mundial, natalidade. né? É uma tendência mundial, né? Na Europa a gente tem muito mais idoso, né? A gente vê. Assim, outras orientações que eu acabo dando é servir sempre o prato com boa aparência, a higienização dos alimentos, a gente tem que prestar bastante atenção na higienização do alimento, colocar sempre na solução clorada antes de servir, principalmente as saladas, o que se serve cru, né? Seguir as boas práticas aí na alimentação, sempre que tem dúvida, às vezes questionar quem conhece tudo como fazer, né? Essa solução clorada. O feijão é um alimento assim que tem bastante fitato, é muito bom, né, para o idoso. Muitas vezes, mesmo que ele não queira comer a casca do feijão, mas ele comendo caldinho ajuda bastante, né. O feijão ele tem bastante fitato. Então o fitato ele acaba dando bastante distensão, né. A pessoa reclama que estou com Gás, gases, né? estou com dor, né. Então, e acaba diminuindo também a absorção das vitaminas, né, principalmente da vitamina do ferro, né? Então, o que a gente acaba fazendo? Deixa ele de molho pelo menos umas 6 horas, joga a água fora, para depois colocar uma outra água para cozinhar, né? Não servir muito produto lácteo depois das refeições, das principais refeições. Né? O que acontece? As principais refeições é onde a gente mais consome ferro. Então, eu tive paciente que tinha anemia, né?
Mas eu como de tudo. Eu sei que você come de... Vamos lá ver, né, o que que acontece. Os exames estavam realmente, né, estratosféricos, uma diferença muito grande. Quando eu fui ver, eu falei, não, alimentação, o que que acontece? Muito produto lácteo. Toda vez que ela almoçava, tomava um iogurte. Jantava, tomava um iogurte, né? Então, isso diminui a absorção do ferro, porque tem o cálcio, né? Então, o cálcio é no café da manhã, é no lanche, é no lanche da tarde, né? Então, isso, a gente intercalar, né, os alimentos. Intercalar, não pode ser tudo de uma vez, tem que estar sempre prestando atenção. A maioria das pessoas não sabe disso, né? Verdade. E tem essa diferença, essa dificuldade de absorção, né? Verificar também o consumo da cafeína, né? O consumo da cafeína, ele acaba diminuindo também a absorção de muitos, Cálcio também, né? de cálcio, né? Das vitaminas. Então, na cafeína não é só o café, tem no chocolate, tem No no chá. refrigerante à base de cola, no chá preto, né? Achocolatados, então acaba diminuindo, e a medicação também. Então, prestar bastante atenção no medicamento e o alimento. E muitas vezes a pessoa toma o medicamento logo junto com a alimentação e um prejudica o outro. Então, às vezes, por exemplo, tem agora não me recordo de cor, né, medicamento para pressão, se você tem que tomar pelo menos 1 hora antes da refeição, antes do café da manhã, ou 2 horas depois, porque senão ele interfere, ele não vai ter a absorção do medicamento, que você vai estar jogando o dinheiro fora, né, tendo Não só tá o fazendo efeito efeito, né? colateral e não está fazendo o efeito, né? Então, tem que estar sempre prestando atenção na alimentação com medicamento, né? Tem Isso é gente que toma importante. tudo junto, o medicamento, né, na hora da É, comida, então acaba prejudicando um, prejudica o outro, né? Reduzir o consumo de açúcares e gorduras, né? Todo mundo já careca de saber. Evitar os industrializados, né? hum, Industrializados tem muito sódio, tem muito corante, tem acidulante, tem muito, né? Muita química. As 6 refeições diárias, que é muito importante, tanto nas instituições quanto em casa. Também a gente dividir essas refeições, para quem engorda é melhor, né? É uma das primeiras orientações que a gente passa numa orientação para redução de peso. E para quem também está magrinho, também ajuda, porque ele vai fracionar bastante e acaba ajudando, né? É, e durante as refeições, verificar a quantidade de líquido, sei lá, não tomar tudo um copão de suco, alguma coisa assim, mas sempre se tiver alguns engasgos, alguma dificuldade, tomar um pouquinho só do líquido, né? E uma coisa que eu acho que tem que tomar muito cuidado, principalmente nas instituições, é a quantidade de medicamento que eles deixam fora ali para todo mundo, né? E enquanto um idoso está lá comendo, ele vem, pega o medicamento de outro, acaba tomando e embora a pessoa acaba nem vendo que tomou, meu Deus. né? Isso acontece, gente, e em uma das casas até a vigilância sanitária pediu para deixar tudo separado. Gente, pelo amor de Deus, não vai deixar isso aberto. São idosos que muitas vezes não têm a consciência daquilo. Então, você tem que deixar separado, você tem que deixar fechado, porque senão, né, não vai ser perigoso. Porque um medicamento trocado, complicado, né? Nossa. E o que você tem para dizer também, assim, para quem quer ingressar nesse mercado aí, para trabalhar na área de consultoria para idosos, né? Para instituições de idosos? Uhum. É. É uma área muito, muito ampla, muito gostosa de trabalhar, é muito bacana. Você tem que conhecer, em primeiro lugar, conhecer o idoso, conhecer né, ter habilidade com ele, ter paciência também, né? Então a gente acaba tendo que conhecer no geral, né? Não é só alimento, não é só isso, é um todo, é É uma tudo. pessoa, né? Tudo. Tem que pensar em tudo, não é que ele vai ter que tomar banho, vai ter que, às vezes, na hora de comer, ele tem que tomar banho porque ele sujou, ele fez isso, ele fez, né? Então, às vezes aquele dia não tá bom, tem dia que a gente encontra com um no elevador e fala bom dia, fala, bom dia por quê? Né? Ele não tá bem aquele dia, né? Ele não tá bem. Então, você tem que entender que ele aquele dia ele não tá bem, a gente tem que
Ah, mas olha, vai ficar bom, vai ficar por quê? Então, é o dia que, né, a gente tem que ter certo jogo de cintura para conversar com ele, né? Ter essa paciência, ter esse cuidado, né? E a gente tem que prestar bastante atenção nos que a gente tem em casa também, que, né, tem dia que eles não estão bem, tem dia que eles estão com dor e não avisam a gente, né? A E tem que gente estudar bastante também, né, Li? Tem que tem que estudar estudar muito, né? Tudo muito, isso que tem. você conversou aqui com a gente tem toda uma fundamentação científica, né? São trabalhos que estão sendo publicados. Inclusive agora a Sim, gente até comentou, a gente estava conversando, as sequelas da Covid, né? Que também algumas sequelas importantes que podem refletir no processo de alimentação do idoso, por causa do machucado que faz, né? Se ficou sim, entubado. exato. Tem que ser comida mais pastosa, tem que ter a suplementação, porque senão é o que tudo aquilo que a gente falou da vitamina C, né, de tudo, da suplementação, a gente tem que dar a suplementação, tem esses suplementos de caixinha que acaba ajudando bastante, porque tem que aumentar a massa muscular, ele perde muita massa muscular, né, então tem que ajudar nessa fase aí a recuperar, né, e a recuperação, além do alimento, tem que ter a atividade física, né, o Uhum. fisioterapeuta, fonoaudiólogo, tudo mais, tudo junto. Mas, assim, aquele fortalecimento que você vai fazer, você precisa de uma alimentação mais forte, senão a pessoa não aguenta, ela se sente muito fraca, né? Sim. Então, aí tem que realmente aumentar o consumo proteico. Nós temos aí vários produtos, né, proteicos que são muito bons, glucerna. Aí tem que avaliar cada caso, porque se a pessoa tem diabetes, tem que ser um tipo, se a pessoa tem problema renal, tem que ser outro, se a pessoa tem a pessoa não quer alimentar de jeito nenhum, então tem que ser um Nutrem, porque ele não tem o sabor, então tem que variar, né? Tem que ver até qual que ela vai se adaptar melhor, qual que vai ter todos os nutrientes, verificar todo a dificuldade, tudo o que ela tem de deficiência nutricional para a gente poder estar inserindo aquele suplemento ideal para ela, né? Oli, nós estamos terminando o nosso tempo aqui. Eu queria que você deixasse os seus contatos, Deixo, perguntar também claro. se as pessoas que ficaram com dúvida poderão mandar mensagem para você, para tirar as dúvidas. Pode sim, mando, depois eu respondo. Eu sei que não dá tempo aqui, tá tudo bem corrido, né? Tudo falando bem rápido É. mesmo. E não dá para falar tudo que a gente acabava querendo falar, né? Mas pode entrar em contato, eu vou deixar meus contatos aí embaixo, depois eu te mando tudo direitinho, pode colocar, né, no Facebook, Eliana Feltrin, tem o Instagram, Feltrin Eliana, tem o e-mail também, pode mandar que eu vou responder o máximo possível e passar receitas que eu amo, as receitinhas, que eu tenho bastante livrinhos de receita também, que eu sempre passo adoro passar para todo mundo, não tem problema, né? E é um trabalho bem gostoso que eu amo de coração. Eliana, obrigada por você ter participado, tá? Já convido você para uma Ai, próxima live para falar agora do polo oposto, que são as crianças, né? Alimentação tá para as joia? crianças. Tá. E a gente se vê por aí. Tá Obrigada a todos que joia, obrigada. participaram. Obrigada a todos que Eu que participaram e agradeço. até a próxima live, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, Até. tchau.